Cara, eu gosto muito da história da Vineyard. A Vineyard é uma igreja que surgiu nos Estados Unidos, na década de 80, com um cara... Tem outras pessoas envolvidas, mas o que mais se destacou e ficou marcado como fundador da Vineyard é o John Wimber. E foi muito legal, porque ele era músico, profissional, de tocar na noite e, tipo assim, ser super reconhecido pelo talento dele. E aí ele se converte. E aí a Vineyard surge em um contexto onde vários músicos estão se convertendo. Inclusive, tipo assim, Bob Dylan tava na Vineyard. Keith Green. Olha, que legal. Todo mundo lá. E ao mesmo tempo misturou com a época, era uma época do Jesus Movement também, então tinham vários hippies se convertendo. Deu match. Então era uma igreja assim, cheia de artistas. Que doideira, mano. Hippies pós-conversão, muitos músicos profissionais. E a igreja falava muito sobre uma visão de reino de Deus, um pouco da gente desapegar um pouco das estruturas religiosas, mas não das que são bíblicas, só daquelas que são inventadas mesmo. E a busca pela presença de Deus, uma espiritualidade que fosse verdadeira, né? E, cara, pra mim o John Wimber hoje, ele é um teólogo muito subestimado. Tipo assim, tudo que eu vejo dele é espetacular. Só que aí é legal, porque eu vou vendo várias pessoas muito boas que falam que foram influenciadas por ele. Mas no Brasil pouca gente conhece, né? Eu não conhecia. Eu já tinha essa visão de uma igreja mais alternativa, assim, eu acho. Não tão tradicional, mas não sabia que tinha surgido exatamente nesse contexto, eu acho. Mas você falou de Jesus Movement aí, né? Eu assisti aquele filme lá. Eu não lembro se eu vi alguma coisa da Vineyard lá nesse negócio. Não sei. Talvez possa ter visto. Porque no final lá tem uns créditos, né? Que eles falam de vários pastores e tal. De várias igrejas. Tem referências, eu sei, só que eu não assisti o filme, acredita? No dia que a gente marcou de assistir o filme na igreja, eu fui e fiquei fazendo pipoca na cozinha. Porque eu falei, não vou assistir com o pessoal na igreja. Entendi. Aí todo mundo assistiu, eu fiquei fazendo pipoca, fiquei mó triste. Mas você me lembrou, eu preciso assistir, vou colocar na agenda, mano. Eu acho que tá lá, mano, posso estar viajando, mas eu acho que sim. E é exatamente essa ideia. De uma desconstrução de religiosidade mesmo, né? Tem uma figura lá principal, que é tipo um missionário, né? Que é inclusive o Jesus do The Chosen, né? Pode ver. É o mesmo ator? É o mesmo ator, que é um cara muito bom, que ele é muito brabo. O presbiteriano ali, assim, nem The Chosen, que é isso? De Cristo, tal. Mas, tipo assim, é um cara muito bom, e aí ele é esse missionário, né? Mas esse missionário meio alternativo, assim. Aí ele chega eu vou só um pedaço aqui pra incentivar a galera a ver também. Ele pega carona com uma filha de um pastor, e esse pastor é super tradicionalzão, assim, é tipo um batista super tradicional. A igreja é aquelas igrejas cheias de idosos e tal. Aí ele pega carona com a filha do pastor, e ele vai falando de Jesus pra essa menina, e uma menina que tá, tipo assim, na igreja, mas sabe, aquele filho de pastor, assim, descompromissadão e tal, sabe? E aí ela leva ele pra casa deles, tipo assim, pro pai conhecer, sabe? Olha aqui, ele é o tal, ele é de Jesus também, tipo assim. E o pai dela super distrata ele, assim. Mas ele continua tratando o cara super bem. Então ele é um cara super do bem, assim, e muito cheio de Jesus mesmo, do evangelho e tal. E aí o filme vai se desenrolando com uma galera se convertendo e indo pra essa igreja, sabe? E aí os crentes lá, tipo assim, caramba, por que essa galera tá chegando aqui? Aqui não é o lugar deles, sabe? E isso foi muito legal pra mim, pra eu ver e pensar assim, cara, a gente muitas vezes vive isso até hoje, assim, que é tipo essa coisa de uma galera muito diferente chegar na nossa igreja. Como é que a gente recebe essa galera, sabe? O Bispo Eric falou disso, né, no episódio que a gente gravou com ele, ele evangelizou os meninos na pista de skate, ele é adolescente, aí os meninos aceitou Jesus, aí não sabia muito o que fazia, né, com os meninos. Aí ele levou os meninos aí os meninos queriam ir na igreja dele à noite, né. Aí ele chegou, só que aí os diáconos não deixaram eles entrar. Nossa. Porque eles tudo calça larga, tipo assim, a galera com skate na mão, né, e tal. Aí eles falaram, não, vocês não podem entrar assim na igreja. Aí ele ficou sem saber o que fazer. Não, aí ele falando, tipo assim, ele conversando com o diácono lá, né, tentando negociar. O povo aceitou Jesus aqui, não sei o que e tal. E aí eles conversando com ele, o povo, que eles não estão deixando a gente entrar? Não, aqui esse culto de hoje, né? Ele falando, tentou despistar assim, a galera e foi pra praça, né, com eles. Foi pra praça, fez o culto na praça com os meninos. Muito massa esse Eric, sou seu fã. Só que pra tentar um contato, né? Vai que não, muito bravo. Muito bravo. Seria massa. Gente finíssima, mano. Mas enfim, é isso, pra falar isso, né, mano, que
que interessante ver essa, que tá interligada, assim, e Bob Dylan, né? E eu fiquei sabendo isso depois que ele converteu e teve esse processo, né, super crentão, assim, né, tipo, indo pro show cantando música de crente, cara, na tora, sabe? Tipo assim, o povo lá esperando, canta aí, Bob Dylan, e ele cantando uns hinos, assim, sabe? O que ele tinha gravado de crente. E a galera, pô, achou ruinzaço, lógico, né, tipo, com ele, mas com certeza ele teve vários testemunhos aí, né, que ele era um cara muito que foi chocante pra cultura americana, né, isso, o surgimento da igreja, assim, então, toda essa questão do Jesus Movement, todas as repercussões, também o surgimento da Vineyard, quando você vê algumas histórias, o que as pessoas acharam do que aconteceu e tal, tinha uma parte muito chocante disso também, porque tinha aquela ideia do tipo, que isso estava associado à revolução sexual, ou ao próprio movimento hippie e tal, mas daí que tá, o John Wimber teve essa capacidade de ser um cara muito bem fundamentado na palavra, ao mesmo tempo articulado, desapegado das estruturas humanas. Então, tipo assim, um dos grandes amigos dele era o padre da cidade. E aí a igreja Vineyard dele, que o Wimber pastoreava, sempre se relacionava com a paróquia da cidade, fazia as coisas juntos, fazia almoço, o Wimber pregava na paróquia. E ele tinha essa noção de reino de Deus muito complexa. Ele falava assim, a Vineyard é um legume na sopa do reino. Então ele conseguiu olhar para as denominações muito diferentes, até aquelas que rejeitavam a própria igreja, e entender que, de certa forma, elas representavam um aspecto do reino de Deus que só ela podia representar, e que aquilo era valioso de alguma forma, não era desprezível. Então ele era um cara muito maduro, assim, isso eu acho muito legal. E aí muita questão também da presença do Espírito, né? Então teve, na história da Vineyard, tem muito essa questão da busca pela presença. E aí o contexto da música está muito associado a isso. Porque aí você tem o movimento dessa galera trazendo todo o talento deles, dos instrumentos e toda a habilidade, para o contexto de adoração. E ao mesmo tempo uma busca pelo Espírito, por uma experiência com o Espírito, né? Tanto que a Vineyard acabou ficando muito famosa ao redor do mundo. Ela cresceu rápido nos Estados Unidos, mas ela ficou muito famosa por causa de um avivamento que durou anos lá na Vineyard do aeroporto. Não sei se vocês já ouviram essa história. Não. Ou alguns chamam de avivamento de Toronto, no Canadá. E, cara, é uma história complexa, porque era uma igreja próxima ao aeroporto de Toronto, uma Vineyard no Canadá, que começou a ter um tipo de avivamento. Isso espalhou pelos jornais, assim. A Vineyard já tinha um certo conhecimento, tal, já tinha a sua fama, mas isso espalhou o nome da Vineyard. Só que foi nesse contexto que surgiu algumas coisas que parecem que eram exageradas, assim. Então, tipo de imitação de animais, a unção do riso, é nesse contexto que surge. Isso se espalhou pelo mundo, só que durou muito tempo, foram anos. Então você teve por anos vários pastores visitando essa igreja para entender o que estava acontecendo. Tipo o que a gente teve de Asbury lá por 1 mês, 2 meses, assim, da galera querendo descobrir o que estava acontecendo. Você teve por anos em uma única igreja lá, que a igreja tipo assim, tava sempre com notícias no jornal sobre o que acontecia e tal. Só que no final essa igreja foi desligada da Vineyard até. Porque, de certa forma, a diretoria global da igreja entendeu que eles não estavam pastoreando bem o que estava acontecendo. Então eles entenderam que era de fato uma obra do Espírito, mas como todo movimento do Espírito, qualquer coisa, tem que existir pastoreamento, porque tem os erros, tem os exageros, né? E de certa forma eles julgaram que não estava sendo bem pastoreado. A igreja foi desligada e aí surgiu um novo movimento a partir disso, que é o Catching Fire, que é um movimento que ainda existe, né, ligado ao Randy Clark. Mas isso aí é um contexto que, assim, popularizou o nome da Vineyard, aí foi pra boca do povo mesmo. E no Brasil, teve um movimento de renovação espiritual, com a galera, assim, daqui, de busca pela presença, e as músicas da Vineyard foram muito importantes pra isso. Então você tem algumas gravações antes da banda, tipo assim, David Keelan, a Heloísa Rosa, algumas pessoas que gravaram algumas músicas antes. Traduzidas. Gravar, porque na época, tipo assim, você pegava lá, você tinha um disco, só que você traduzia, né? Tipo, ouvindo lá e fazendo a letra em cima. Isso era outra realidade. Não, é muito legal, que eu ouço várias histórias, várias pessoas mais velhas me contam, tipo assim, não, na minha igreja a gente traduziu. Então, antes de ter a banda da Vineyard no Brasil, a galera já traduzia, porque as músicas eram muito boas. Sim. Então, assim, foi chocante, assim, pra igreja, a qualidade da produção musical deles.
E aí teve um grupo de crentes que foram para um Majocum nos Estados Unidos e conheceram o movimento da Vineyard lá, que foi essa galera que fundou a igreja em Piratininga, que também já tinha vindo de um contexto batista de renovação. Então eles vão e fundam, e trazem o movimento para cá, eles falam, não é isso, esse movimento encaixa com a gente. E aí funda a igreja lá. Alguns anos depois, o próprio Ministério de Louvor da igreja é convidado pela Vineyard Global, Vineyard Music, para traduzir as músicas oficialmente. E aí, qual que era a pretensão dos caras? Gravar em português para a igreja. Tanto que era tipo assim, quando eles contam a história é muito engraçado. Eles falam assim, quantos CDs a gente vai fazer? Acho que 1.000 a gente consegue vender até o final do ano. Tipo assim, você tem que tomar a decisão porque vai botar dinheiro, né? Sim. Aí tipo assim, 300 mil cópias vendidas do CD, assim, um negócio absurdo pra época, né? Então estourou a banda. Então no Brasil, a Vineyard ficou popular por causa da música em primeiro lugar, né? E a gente tá falando de início dos anos 2000, né? Isso aí. Isso. Que aí, tipo assim, é um movimento... Na verdade, tipo assim, é um momento que a galera... Eu acho que esse tipo de música era meio... moderna, assim, né? Tipo, era moderna, mas eu acho que não era uma coisa que chocava ao mesmo tempo. Era um equilíbrio muito interessante, assim. Até hoje eu acho que as músicas da Vineyard têm um equilíbrio muito interessante, assim. E acaba chegando na maioria das denominações, né? Você tá numa igreja tradicional, aqui na igreja canta. Total. Tá no presbiteriano, tá numa... Mas não sei se a Assembleia canta? Só Quebrantado, que eu cantava. Cara, tem gente que me manda áudio de supermercado, que é a música que tá tocando com The Vineyard, mano. Sim. Mas isso daí não é acidental, não. Isso faz parte da teologia de produção musical da igreja. Então, tipo assim, esses músicos primeiros aí da igreja americana, eles pensaram como a gente vai fazer música pra igreja. Porque eles tinham um grande dilema, que eles tinham que reinterpretar a carreira deles. Será que eu posso continuar tocando na noite? Será que eu não posso? Vou fazer igual eu faço lá? É show, não é show? Então eles tiveram que pensar uma teologia da música. Então, intencionalmente, as músicas da Vineyard eram feitas para serem simples. É por isso que no Brasil elas popularizaram, porque se o cara sabe fazer 5 acordes, ele consegue tocar a maior parte das músicas. As batidas são simples, as letras elas têm uma teologia boa, mas que não entra em detalhes muito específicos de uma denominação. É por isso que pode tocar numa assembleia e numa presbiteriana. Faz sentido tocar nas duas. Mas são bíblicas, geralmente vão falar de espiritualidade pessoal, no sentido de você entregar, de conhecer Cristo como Salvador, de se arrepender dos seus pecados. É sempre nesse contexto, assim, de você estar buscando a Deus, né, e se entregando para Ele. Então isso é legal, porque é intencional, né?